Salve galera, hoje eu tô aqui para comentar e para fazer uma parte 2 da continuidade, uma reportagem muito importante que a gente colocou no ar no último domingo. Algumas pessoas assistiram, o link vai estar aqui na descrição, a gente convida você a assistir, eu vou deixar também aqui em cima no card para você clicar, que se diz respeito a uma suspeita de um candidato que vai disputar o pleito, a eleição do Santos amanhã, uma suspeita de que quando ele tinha um ponto de venda cadastrado e credenciado pelo clube, ou seja, ele tinha uma farmácia, ele tem uma farmácia chamada Farmácia e Companhia, e essa farmácia vendia ingressos oficialmente para jogos do Santos enquanto mandante. Bom, e essa farmácia, ela foi descredenciada do clube por uma suspeita da empresa que operava os ingressos do clube, a Futebol Card, e do próprio clube com relação ao estabelecimento desse candidato à presidência. A gente não acusou ele de absolutamente nada, a gente não disse que ele cometeu fraude, a gente apenas reportou que o estabelecimento dele foi descredenciado por suspeita de fraude. Essa foi a história, a gente deu todas as evidências disso lá na reportagem, que mais uma vez a gente te convida a assistir. Passada a reportagem, que também, se você assistir, vai perceber que nós demos todo o direito de resposta ao candidato, conversamos com ele sobre todas as evidências que nós encontramos, ele se manifestou tanto nas suas redes sociais e dele pessoais, ou da chapa Transforma Santos, que é a chapa 3, no qual ele concorre ao pleito amanhã no dia 12, como também no próprio comentário do vídeo reportagem que a gente fez. E eu gostaria hoje de trazer algumas respostas, mostrar para vocês ali ao nosso lado sobre acusações que a gente sofreu. Esse é o principal objetivo do vídeo. Então vamos a elas, vamos com calma, porque o buraco é bastante embaixo, então vamos fazer tudo direitinho. Se ficar muito longo esse vídeo, a gente pede desculpa, mas é importante tocar em cada ponto porque são assuntos bastante delicados. Bom, vamos à resposta. As respostas do Agostinho no vídeo. Primeiro ele começa: a tal suspeita nunca foi confirmada porque é mentirosa. Não, a suspeita foi confirmada pela gente. A gente colocou na matéria um e-mail da Futebol Card encaminhado para membros da diretoria do Santos, deixando muito claro que havia uma suspeita evidente de cometimento de fraude pelo estabelecimento do Agostinho, que por isso, inclusive, iniciou-se uma investigação, e a partir dessa investigação ficou claro que o descredenciamento do ponto de venda dele foi feito por conta disso. Então não há mentira absolutamente nenhuma. Segundo ponto, o clube tinha todos os dados e poderia confirmar. As planilhas que o vídeo traz sequer são oficiais do clube, mas caseiras para esse vídeo manipulação. Bom, aqui ele acusa o vídeo de não fazer jornalismo, acusa o canal de não fazer jornalismo e sim manipular a audiência. Todo mundo que está acompanhando aqui, acredito, se você não caiu de paraquedas agora, é o primeiro vídeo que você assiste, deve saber, conhecer a nossa história, saber que nós nunca fizemos nenhum vídeo manipulação. A gente não tem uma história de poucos dias, a gente tem anos aqui no YouTube que a gente sempre fez jornalismo de muito boa qualidade. Então esse tipo de acusação barata não nos atinge, ainda mais sem fundamento absolutamente nenhum. Ele fala aqui também que o clube tinha todos os dados e poderia confirmar. Não, o clube não tinha os dados, ele tem os dados. E ele também pode ir até o clube e pegar esses dados oficiais. Mas agora veja comigo, ele contesta as planilhas que nós mostramos dizendo que elas são caseiras, não são oficiais. De fato, elas não são oficiais. Elas foram obtidas através da nossa fonte. Mas as planilhas, o que são importantes dentro delas? São os números mostrados. E nos números, como por exemplo essa planilha que a gente vai te mostrar aí agora, mostra todas as vendas de ingresso que o ponto de venda do Ricardo Agostinho, Farmácia e Companhia, fez. Você vê aí que tem numa coluna o número de ingressos inteira, o número de ingressos meia, a porcentagem entre ingressos meia e inteira e o valor final do que foi comercializado nesse ponto de venda do Agostinho. Como eu forjaria uma quantidade imensa e complexa e absurda dessa de números? Não faz o menor sentido. E também acho muito estranho o próprio Agostinho, que vendeu esses ingressos diretamente através da sua farmácia, não ter esses números oficiais, porque também acho que se ele tivesse e nós tivéssemos aqui manipulado como ele alegou, ele diria: olha aqui, os números são esses, eu tenho porque vendi e tenho as planilhas, você mentiu. Ele até agora não fez isso e não vai fazer, porque acessando ou não os números oficiais do clube, vai sempre ficar claro que nós não mentimos uma linha sobre qualquer número que foi mostrado aqui. E se por acaso algum número foi mostrado de maneira incorreta, nós não temos nenhum problema de nos retratar, pedir desculpa publicamente para o Agostinho e apresentar os números corretos. Mas mais uma vez a gente tem a absoluta certeza da correção desses números. A gente jamais mostraria qualquer dado aqui
que a gente não tivesse absoluta certeza, que a gente já não tivesse investigado anteriormente a soltar a matéria. Ele continua: em tempos de eleição contamos com jornalismo para ajudar a esclarecer. Me parece que não conta, porque quando o jornalista faz jornalismo, acusa o vídeo de ter alguma intenção por trás, de ser ali, como ele falou, um vídeo manipulação. Então não sei se ele conta tanto assim com o jornalismo para ajudar a esclarecer. E ele continua: nunca houve qualquer formalização do clube no sentido de indicação de fraude no processo de venda de ingressos. Aqui ele tem razão. Nós descobrimos que o clube jamais informou Ricardo Agostinho que estava o descredenciando por conta de uma suspeita de fraude. Ele não sabia disso. Pelo menos é a informação que a gente teve e aqui ele está correto. E ele termina: o próprio funcionário do clube responsável pelo assunto à época declarou que trata-se de uma mentira. E aí, aqui vale um parênteses muito importante. Esse funcionário trata-se do Daniel Gonzalez. Quem é Daniel Maradei Gonzalez? Daniel Gonzalez, ele ficou famoso nas últimas semanas aí no Santos, justamente por ter sido demitido. Ele ficou famoso porque a demissão dele aconteceu muito próximo das eleições, que, mais uma vez, repito, acontece amanhã, dia 12 de dezembro. E ele era um dos maiores entusiastas dentro do clube por voto à distância. A demissão dele chamou a atenção de muitas chapas, principalmente a do Fernando Silva e a do próprio Agostinho, que defenderam sempre o voto à distância. Essas chapas temiam que a demissão do Daniel fosse um movimento de dentro do clube para burlar e não haver ali o voto à distância. Mas, mesmo sem o Daniel, o voto à distância já foi confirmado e vai acontecer. Foi confirmado, inclusive, oficialmente pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Marcelo Teixeira. E o tweet do Daniel Gonzalez dizia o seguinte, tweet esse, repito, que o Agostinho marcou para se defender. O Daniel diz, abre aspas: eu acompanhei de perto porque trabalhava no Santos à época. Nunca observei nada que indicasse fraude por parte do Agostinho no ponto de venda dele. Bom, vamos por partes, né? Primeiro, a gente foi atrás do Daniel Gonzalez, fomos conversar com ele, fomos entender qual era o cargo que ele ocupava e, num áudio que eu vou colocar aqui para vocês na sequência, ele já desmente o Agostinho, porque o Agostinho começa dizendo que o próprio funcionário do clube responsável pelo assunto à época declarou de que trata-se de uma mentira. Primeiro que vocês viram o tweet do Daniel, ele nunca falou que era uma mentira, ele só falou que não sabia de nada. Segundo, ele não é o responsável pelo assunto, como ele admite aqui nesse áudio enviado para mim. Vou te repetir, eu não era o funcionário direto responsável pelo setor, até porque essa não é uma atribuição do departamento social, essa é uma atribuição do departamento de soluções, de logística, de operações. Eu olhei essa planilha algumas vezes, não tenho os números de cabeça e como não tenho mais acesso ao e-mail do Santos e nem as planilhas, não lembro, né? Mas me chamava sim a atenção todos os estabelecimentos terem um número alto. Não sei agora, se ele disser, o Agostinho era 70, o outro era 60, não sei. O outro era 70, o Agostinho era 60, não sei. Mas me chamava a atenção um número elevado de meias entradas. Segundo, será que ele não sabia de nada mesmo? Pois então, nós tivemos acesso a um e-mail interno do clube, mais uma evidência que não estava na matéria original e que a gente conseguiu depois e que é muito importante, peço a sua atenção. No e-mail, todas as pessoas que estão envolvidas são de dentro do Santos Futebol Clube. Eu apaguei todos os nomes para preservar aqui as pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a história. Então qualquer nome apagado aí, você entenda que a gente não tem a obrigação de falar quem são essas pessoas, mas você vai entender o que a gente quer mostrar nesse e-mail. O e-mail começa: fulano, boa tarde. Na última quinta-feira, dia 18/4, na presença do ciclano, que nos lê em cópia, o presidente Pérez, que na época era o presidente em exercício, autorizou o descredenciamento de 2 pontos de venda citados nos e-mails abaixo pela Futebol Card, a Farmácia e Companhia em São Paulo, ponto de venda do Agostinho, e a Alex Calçados de Santos, devido a fortes indícios de prática de cambismo por parte desses 2 pontos de venda, tendo em vista a grande quantidade de meias entradas que vendem em seus pontos e ao relato da Futebol Card no e-mail abaixo, datado dia 3 de abril, que deram início a essas suspeitas. Nomes e CNPJs dos PDVs. E aqui ele passa os nomes e os CNPJs dos pontos de venda e encerra da seguinte
maneira. Em vista do acima exposto, solicitamos que seja oficializado o descredenciamento para a venda de ingressos desses dois pontos de venda. Então, bom, nesse e-mail você vê que de fato o clube desinscreveu, descredenciou o ponto de venda do Ricardo Agostinho por conta dessa forte suspeita e investigação tocada pela Futebol Card, mais uma vez, empresa que operava ingressos do clube e que teceu essa investigação. Mais do que isso, nesse e-mail quem você vê lá em cópia? Pois é, Daniel Maradei Gonzalez. Ele estava copiado no e-mail. Em resposta a gente, ele até admitiu que poderia eventualmente estar copiado no e-mail, mas que não viu, que não deve ter prestado atenção, porque era copiado em centenas de e-mails diariamente. Então, se aconteceu de passar por isso, passou despercebido. O que eu penso, é a opinião minha, se ele não tinha absoluta certeza, não se manifesta nas redes sociais. Ele preferiu se manifestar e aí, bom, fica evidente que pelo menos no e-mail de descredenciamento da farmácia do Agostinho, que ele disse não saber de nada, ele estava em cópia. E aí você que está em casa, tire suas próprias conclusões. Bom, depois disso, procurei mais uma vez a assessoria do Ricardo Agostinho e fiz uma série de perguntas a ele relacionadas a essas evidências. E eu vou deixar todas as perguntas, as respostas, perguntas minhas e respostas do Ricardo Agostinho na descrição desse vídeo. Tá tudo aqui embaixo, convido você a ler porque é importante as respostas dele para que você veja o que ele disse a respeito de tudo isso, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mais uma vez, se o Ricardo Agostinho quiser falar, nós o convidamos para uma entrevista essa semana. Ele negou, disse que não tem tempo para isso, que é a última semana de eleição, não quer participar e tal. Ok, o espaço continuará aberto do Futeboteco mesmo depois das eleições, porque o nosso objetivo nunca foi eleitoreiro, foi sempre apenas mostrar que de fato um importante candidato à presidência do Santos foi descredenciado um dia por suspeita de fraude e a gente acha que isso é de interesse do associado santista e, portanto, uma matéria jornalística absolutamente relevante. Mais uma vez, o espaço, tanto ao Daniel Gonzalez, se quiser, como ao Ricardo Agostinho, estão abertos do canal para caso eles queiram conversar, beleza? É isso, qualquer dúvida que vocês tenham, mandem aí, a gente vai se falando, grande abraço e até o próximo vídeo.